que ele representa para o Estado, do que ele representa a nível de espaço cultural hoje, que são poucos, né, a nível de Brasil. A gente tem poucos festivais com a dimensão do Festival de Artes hoje no Brasil. Talvez as pessoas de fora, aliás, daqui, não mensurem a importância do FASC. Eu morava em Salvador, não pensava em sair para vir morar em Aracaju, no início da década de 70, e ainda garotão, eu vim há 2 anos para o Festival de Arte de São Cristóvão, que era realmente um evento que chamava a atenção do Brasil. E vocês pretendem, agora este ano, fazer o resgate disso, não é isso, Paulo? Isso, a gente voltou com o festival em 2017, Foi, né? Depois de 12 anos parado, a gente conseguiu resgatar o festival. Fomos obrigados a suspender por conta da pandemia, mas é interessante você falar de quando você morava em Salvador, porque quando eu viajo e comento sobre o festival, ou vou em alguns espaços, ou negociar patrocínio, ou conversar com algum produtor, algum empresário de banda, o número de pessoas de fora e do meio, né, de fora do estado, mas do meio artístico, que reconhecem o festival e a dimensão do festival é impressionante. Isso me entristece porque eu não tenho esse retorno por parte de Sergipe. Então, o empresariado sergipano ainda é um pouco reticente, né, no investimento em cultura, mas eu queria dar um spoiler aqui com autorização de Frank. Essa semana o prefeito teve uma reunião com o Frank, que é o presidente do Grupo Maratá, né? Sim. E ele disse que vai apoiar, sim, o festival, reconhece a dimensão do festival, e o Maratá vai ser parceiro do festival esse ano. E a gente espera que outras pessoas se espelhem e entendam que o investimento que se faz no festival não é gasto. A gente está levando educação, né, de forma gratuita, educação em cultura de forma gratuita para a população de Sergipe e de outros estados. Então fica aqui nosso pedido de que acreditem no festival. E a gente é responsável, a gestão é responsável, a gente é comprometida e ele deixa um legado além da festa. A gente conseguiu identificar, desde que relançamos o festival, vários artistas em produção mesmo, que estavam ali adormecidos e precisavam de um espacinho para poder desabrochar. E o festival serve como uma vitrine para esses artistas, né? Você, por coincidência, Paola, eu estava há poucos instantes concedendo uma entrevista, volta de meio-dia, na Aperipê FM, ao Benete Nascimento, e participando do papo estava o cantor Lula Ribeiro, que é um dos expoentes da nossa música. E o tema, o assunto que nós abordávamos era exatamente este: a falta de apoio de empresários, de uma maneira geral, não é? A falta de visão do estímulo ao artista sergipano, ao lado cultural e artístico, que a gente fica muito diferente do que ocorre em muitos estados aí fora. Isso realmente é muito lamentável. Esse exemplo agora do Maratá, eu já parabenizo ao Franklin, ao diretor de marketing, que é o Helder, e a toda a turma do Maratá, porque eu acho isso realmente muito, muito importante, viu, Paula? Realmente é louvável da parte deles. A gente entende, o ano não está fácil, né, para ninguém. A gente vem de 2 anos aí. É verdade. Paola, mas antes, o festival será em dezembro, 1, 2, 3 e 4, mas antes disso, certamente, muitas novidades culturais você tem para nos dizer, não tem? Temos, Batalha. A gente tem uma demanda represada aí de eventos, né, que a gente tinha programado, mas a gente está voltando nesse primeiro final de semana com o primeiro festival de teatro de São Cristóvão. Ele vai acontecer no sábado, em comemoração ao Dia Internacional do Teatro, que é no domingo. Mas a gente antecipou, vai fazer uma apresentação. São 3 apresentações no sábado, na Praça Horácio Souza Lima, no Rosa Elze. A primeira atração é uma atração infantil, começa às 16 horas. Queria deixar o convite para as famílias participarem, para os pais levarem os filhos. E depois dessa apresentação, nós temos mais 2 apresentações para o público jovem e adulto. É a primeira ação, de fato, que a gente faz, assim, grande,
depois da liberação, né, de eventos. A gente pede que as pessoas continuem usando máscara, mesmo com o decreto possibilitando a não utilização, mas a gente tenta agir de forma responsável para que isso não volte no momento de forma maior. Então, quem está gripado, mesmo que não seja Covid, use máscara, porque isso evita que outras pessoas peguem e agravem, né? Quem tem a sequela se agrave. Mas é isso, o primeiro Festival de Teatro de São Cristóvão. As atrações são todas são cristovenses, são 3 grupos de São Cristóvão. Não vou me recordar o nome, porque minha memória não é boa, mas são 3 grupos muito bons, que já participaram de outras edições do Festival de Artes com a gente e que estão nessa primeira edição do teatro, do Festival de Teatro com a gente. E em maio, Batalha, eu só queria antecipar, a gente vai ter um festival de hip-hop também no Eduardo Gomes. A gente está trabalhando com 2 viés na questão da cultura aqui em São Cristóvão. O foco no folclore e na cultura popular aqui no Centro Histórico, e essa questão da cultura mais urbana na região do Grande Eduardo Gomes. Então, hip-hop, entra teatro também, a questão do skate, a gente vai estar pensando em uns projetos para lá. Então, em maio, a gente vai realizar o primeiro festival de hip-hop lá no Eduardo Gomes. Muito bem. Paulo, eu quero agradecer a sua participação. Se você quiser fazer mais alguma colocação, fique à vontade, ok? Queria só pedir que a população participasse dessas atividades que a gente propõe. Tudo que a prefeitura propõe é para a população. Então, a gente sabe que as pessoas do Eduardo participam das coisas que a gente costuma realizar lá. Queria fazer esse chamamento a partir das 16 horas, sábado, na Praça do Rosa Elze, que é na praça que acontece a feira, que tem a quadra de futebol de areia. Vai ter o nosso primeiro festival de teatro. Gostaria da presença de todos, vai ser lindo. Queria chamar também os ambulantes, vendedor de pipoca, de água, de guaraná, de bala. O espaço também é deles, eles precisam ocupar para que o comércio volte a ser fomentado na cidade. E deixar meu beijo para a Valéria, né, que é minha obrigação de toda entrevista. E eu já ia dizer aqui que ela estava ali ouvindo, também mandando beijo. Um abraço. Vem cá, naquele café lá na Praça São Francisco, o karaokê vai ser na próxima sexta, né? Dia 1º de abril, e não é mentira. Muito bem, vamos lá, viu? Com fé em Deus. Vamos cantar. Tá certo. Um abraço, Paola. Obrigado, Batalha. Paola Santana, que é presidente da Fundação Cultural de São Cristóvão. Ô Igor, deixa eu cumprimentá-lo logo aqui, antes de eu chamar os comerciais, e já você vai falar aqui no nosso programa. Igor Salmeron. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Carlos Batalha, todos os telespectadores aí da Rádio Jornal. É um prazer, uma alegria enorme estar aqui com vocês e poder compartilhar algumas informações acerca dessa vindoura obra que é sobre nosso glorioso, nosso saudoso doutor João Alves Filho. Igor Salmeron, que é sociólogo licenciado em Ciências Sociais, escritor, doutorando em Sociologia, vai lançar esse livro da sua autoria juntamente com a Débora Pimentel, né? Isso. A Saga de um Político Nordestino, João Alves Filho. Aí, quando eu comecei a ver pela primeira vez Igor, e ele sempre postando e trazendo biografias e tal, de homens assim, que marcaram e marcam a época do estado de Sergipe, grandes nomes, ele pode até relembrar alguns. Aí eu dizia para mim mesmo isso, eu digo, rapaz, que menino ousado, menino chato, menino entrão, porque ele tem cara de menino mesmo. Quantos anos você tem, Igor? Tenho 28. 28. Mas tem cara até mais novo. Porque ele falava comigo aqui que o pai dele tem 52 anos. Pois é. Então, ele já tem um currículo. Já é imortal. Daqui a pouco você vai ser imortal. Novo imortal. Novo imortal. Para tudo que eu queria. Oh, meu Deus do céu. Tudo que eu queria estar com 28 anos e ser imortal. Eita. Ia pintar o 7, hein, Batalha? O 7 ia pintar os 14. Os 21. Os 28, né? Ai, mas Deus não dá asa à cobra, não. Não, rapaz, não. O seu tempo já está passando. Não, ainda está longe. Tá longe, né? Tá certo. Então, daqui a pouco vamos conversar com o Igor Salmeron. O procurador João Augusto dos Anjos Bandeira de Melo foi reconduzido ao cargo de Procurador-Geral do Ministério Público de Contas nesta quinta-feira, ontem, em sessão plenária especial do Tribunal. Sob a presidência de Flávio Conceição,
A sessão teve a presença de todo o colegiado, composto ainda por Carlos Pina, Ulisses Andrade, Luiz Augusto Ribeiro, Suzana Azevedo, Angélica Guimarães e Luiz Alberto Menezes. Vai lá, Luciano. Você está ouvindo Batalha na Jornal. Leve sua carreira a outro patamar. Se você busca crescimento, destaque, reconhecimento e diferenciação profissional, o passo mais importante é investir em si mesmo. Fazendo uma pós-graduação na FANESE, você tem a certeza de estar sendo capacitado pela melhor faculdade privada do estado para poder evoluir e passar para o próximo nível da sua profissão. Venha para o pós-FANESE. Acesse fanese.edu.br/eleve seu patamar ou fale conosco pelo zap 9157-7274. FANESE, Educação em Movimento. Tá precisando de crédito para o seu negócio? O Sebrae ajuda você. Ligue 0800 570 0800 e agende um atendimento online gratuito com o gerente do Banco do Brasil, Caixa, Banese, BNB ou Sicoob. Tá precisando de crédito para o seu negócio? Tire suas dúvidas de onde você estiver e conte com o Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Consórcio Simavel, seu carro na mão com lance máximo de 30%. É hoje que você fecha seu consórcio de uma vez. É hoje que você fecha seu consórcio de uma vez. Lance tá ok, crédito tá ok, carro tá ok, tá tudo ok. Consórcio Simavel, seu carro na mão com lance máximo de 30%. Isso mesmo, lance máximo de 30%. Aqui tá tudo ok. Em 75 anos, o Senac se tornou referência em construir histórias e mudar vidas que precisam de oportunidades. Nos últimos anos, levou a educação profissionalizante às principais cidades de Sergipe e investiu mais de 40 milhões de reais em construções e reformas na capital e interior do estado. Já são mais de 250 mil matrículas realizadas só na última década. E vem mais! Sistema Fecomércio Sesc Senac, investindo em novas histórias há 75 anos. Consórcio Simavel, seu carro na mão com lance máximo de 30%. É hoje que você fecha seu consórcio de uma vez. É hoje que você fecha seu consórcio de uma vez. Lance tá ok, crédito tá ok, carro tá ok, tá tudo ok. Consórcio Simavel, seu carro na mão com lance máximo de 30%. Isso mesmo, lance máximo de 30%. Aqui tá tudo ok. O Sesc, em parceria com a M Depósito de Artes, traz a exposição Meu Amor por Aracaju. 14 artistas novos e consagrados apresentam em suas obras a linda Aracaju como inspiração. Um presente para a nossa capital que completa 167 anos. Aproveite e venha degustar as delícias da cafeteria Café com Arte com cardápio variado. A exposição Meu Amor por Aracaju está em cartaz na Galeria de Arte Sesc, localizada na Rua Senador Hollenberg, 77, no bairro São José. Estamos te esperando. Do dia 4 a 6 de março, Carmópolis e Aguada receberam a Carreta Saúde Humanizada, projeto que realizou mais de 1.000 atendimentos médicos e exames de média complexidade. Essa foi uma atitude pioneira da Prefeitura de Carmópolis, que com recursos próprios trouxe mais cuidado e saúde para nossa gente. Prefeitura Municipal de Carmópolis, mais humana, mais feliz. Nossa cidade, muita coisa já mudou e vai mudar muito mais. Batalha na Jornal, Carlos Batalha. Muito bem, são 13 horas e 36 minutos. Vamos colaborar com a PAI. O Pix da PAI é o CNPJ da instituição. 130-466-360, 130-466-360, 1000 ao contrário, número 16. 1000 ao contrário, número 16. Olha, o ponto de encontro da arte com aroma marcante do café. Cafeteria Café com Arte, cardápio variado com diversas opções de cafés quentes e gelados, além de salgados e doces. Um excelente convite para um bate-papo agradável com a família e amigos. Cafeteria Café com Arte, localizada na Galeria de Arte Sesc, Rua Senador Hollenberg, número 77, no bairro São José. José Carlos Machado, aqui no nosso programa, é uma satisfação muito grande conversar com você mais uma vez. Boa tarde, Machado. Boa tarde, Batalha. A satisfação maior é de minha parte. Muito bem, então vamos lá. Machado,
candidato a deputado federal ou abre mão, diante de até umas considerações que foi feita por você próprio, e vai para a disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa? Você conhece minha trajetória, né? Conheço muito. Eu sempre fiz política em equipe, né? Estive ao lado de João Alves desde 1982. Disputamos quase que 8 eleições para governo do Estado, né? E naquelas eleições que não envolvem eleições estaduais, as eleições municipais, nós sempre estivemos juntos. Nesse período de 82 até 2018, são quantos anos? 18 com 18, 36, deve ter acontecido pelo menos 18 eleições em Sergipe. E eu sempre ao lado de João. Recebi a missão de reorganizar os democratas com o intuito, foi isso que nós definimos na conversa com a Semineto. Eu seria candidato a deputado federal e seria prioridade do partido. Aí veio a fusão, né, Batalha? Isso, com União Brasil. Com a fusão, o quadro mudou, né? Resultado da fusão, surgiu um novo partido União, e o comando desse novo partido União em Sergipe passou a ser do grupo político de André Moura. Está em boas mãos, não é? E aí começaram a surgir as dificuldades, né? O União vai fazer chapa, não vai. O André está muito confiante em fazer, tomara que faça, não é? Mas a maioria dos partidos, fora aqueles que já têm candidato a governo, que é o PSB e o PT, estão com extremas dificuldades para formar uma chapa para deputado federal. Consciente disso, numa conversa com alguns amigos, não é? Muitos tentaram me mostrar, olha, Machado, diante dessa tremenda dificuldade, e para superar essa dificuldade, viu, Batalha, o jogo é intenso. E eu, com essa idade, não me considero capaz de estar num jogo que me parece proibido para quem tem mais de 40 anos. Eu já tenho mais de 50, 60, 70, então eu hoje já admito a possibilidade de disputar uma eleição para deputado estadual. Perguntaram por um jornalista, semana passada, eu digo, nada, não, pelo contrário, não há demérito nenhum. Eu posso prestar serviço ao meu Estado, tanto no mandato de deputado federal, quanto no mandato de deputado estadual, né? Eu, como deputado estadual, não estaria impedido de levar a discussão na Assembleia Legislativa de alguns temas, né, que afetam o Estado de Sergipe, né? Então, eu estou aberto, vou ter uma conversa hoje à tarde com Georlise e com Luciano Nascimento, que são duas pessoas que me ajudam na administração do partido, para ver qual é o caminho que nós vamos tomar. Vamos continuar na União ou vamos deixar a União e buscar outra legenda, né? Então, são decisões que eu tenho que tomar até segunda ou terça-feira, né? Mas, respondendo a sua resposta, respondendo ao seu questionamento de forma muito prática, eu hoje já admito a possibilidade de ser candidato a deputado estadual. Mas isto aí em função de uma saída do União Brasil, ou de permanência, dizendo melhor, e uma saída poderia fazer com que você repensasse ser candidato a deputado federal? Olha, veja bem, Batalha, eu sou tão cuidadoso nos caminhos que nós temos que tomar, quando esses caminhos envolvem política, porque se eu deixar a União, eu tenho que migrar para uma legenda onde haja possibilidade de candidatura a deputado federal ou deputado estadual. Não é? Mas isso tudo só vai acontecer depois de muita discussão, depois de muita reflexão, depois de muita análise, né? Eu vou conversar hoje com o Georlise, vou conversar com o Luciano Nascimento, já tive uma conversa com a senadora Maria do Carmo, né? Eu tenho que conversar com alguns amigos, e tem um que não é eleitor sergipano, mas me orienta muito. Ele é portador de um equilíbrio político extraordinário, e é muito seu amigo também, que é o Zé Carlos Aleluia, né? Grande figura. Foi deputado conosco, né? E é um grande político lá do Estado da Bahia. Então, o momento é de reflexão, o tumulto.
no processo eleitoral do Sergipe muito grande. Anunciam chapa de deputado federal, né, com prováveis candidatos participando de mais de uma chapa. Tem nomes aí que estão em 3, 4 chapas para federal. Mas isso tudo vai até o dia 2, no máximo, vai estar tudo equacionado, né? Porque ninguém pode estar afiliado em 2 partidos. E isso não é... Significa que qualquer pessoa só pode ser candidato por uma chapa, né, Batalha? E isso não é só DEM Não, nem União. Esse problema é de todos os partidos. Você vê assim... Tem partidos que têm deputado federal e está com dificuldade de formar uma chapa, né? O que é que as redes sociais têm mostrado? Que o PSD vai formar uma chapa sem dificuldades, né? Já tem candidato a governador. O PT está formando sua chapa e já tem um candidato a governador lançado. O PL, que é presidido de Sergipe pelo Edivan Amorim, provavelmente não, é muito provável que forme uma chapa, porque pode ter um candidato a governador, que é o Valmir de Francisquinho, né? E os demais partidos vão ter dificuldades. O PP de Laércio Oliveira está passando por dificuldades, né? O republicano de Agostinho, ou de Agostinho não, hoje é de Agostinho, mas antes era de Heleno e Jone, né? Parece que já conseguiu se arrumar, né? Mas o prefeito que preside o PDT em Sergipe hoje está trabalhando muito para viabilizar uma chapa de deputado federal. Quem mais? O PMDB está nessa eterna e permanente confusão, ninguém sabe o que é que vai dar. Então, depois de 70 batalhas, nós temos que ter cautela. E ao trafegar numa pista, se manter sempre na mão, né? Só ultrapassar quando tiver absoluta certeza que vai dar certo, obedecer os limites de velocidade, não é? Parar no acostamento quando o acostamento permitir e procurar, sempre que possível, uma estrada plana, né, Batalha? Quanto menos ladeira, melhor, né? É verdade. E cuidado das curvas para não derrapar, né? Ô Machado, você vê, como se diz muito na Bahia, o sarapatel de coruja e o angu de caroço está tão grande que eu estou lendo aqui uma coisa... É essa realidade política brasileira, Batalha. Eu estou lendo aqui, Machado, uma coisa... Não tem como um país conviver com 30 partidos funcionando no Congresso. Agora, Machado, eu estou me lembrando, você está lembrando também, porque você também participou ativamente daquela campanha de 2000, que Valadares foi candidato a prefeito, né, e terminou perdendo a eleição por Deda. Ele, em um determinado debate, saiu com a frase que ficou no imaginário político. Política é um diabo. Aí eu estou lendo aqui, veja que coisa. O Diretório Nacional do PT aprova a resolução que autoriza alianças eleitorais com ex-adversários. E no texto diz o seguinte: quem outrora não esteve conosco é mais do que bem-vindo. Tudo isso para justificar uma provável presença de Geraldo Alckmin. Alckmin ao lado do PT. Ao lado do PT. Quem imaginava? Quem imaginava isso? Né? Eu tenho... Cadê o Wilson? Cadê o Wilson? Eu tenho uma gravação de Alckmin aqui, o que ele diz de Lula, só não chama Lula de bonito. Só não chama Lula de bonito. E agora... Você me permite. Vai ser o vice. Não ir longe, não. Aqui em Sergipe, quando o agrupamento de Jacques Barreto apoiou a candidatura de Albano Franco ao governo do Estado. Pois é. Me lembro bem. Batalha, esse número excessivo de partidos obriga os partidos a fazer acordos inimagináveis. Né? Uhum. É verdade. O partido é obrigado a eleger deputado federal, porque tem uma cláusula de barreira, né? Uhum. Ele não eleger pelo menos tantos deputados em pelo menos 10 estados, deixa de existir, etc, etc. Aí vem o que é mais importante. A depender do número de deputados eleitos, o fundo partidário pode crescer e pode diminuir, né? Estou falando do fundo partidário. Uhum. Na época das eleições vem um fundo eleitoral. Então é uma doideira, não é um sarapatel de coruja, não. É muito pior. Você imagina para quem ganha uma eleição para presidente da República, conviver com 30 presidentes de partidos, exigindo do presidente, sabe o quê? Sim. Participação no governo.
Muito bem. Quem manda no governo é a bancada evangélica, não é? É verdade. Eu era deputado, a bancada evangélica se reunia toda quarta-feira, cedo, na comissão de orçamento, que era a comissão que tinha maior espaço. Eram 40 ou 50 deputados da bancada evangélica. Hoje são mais de 150 deputados. Ô Machado, como recordar e viver... Mandando no Ministério da mandando no Ministério da Educação, é tudo complicado, é difícil essa convivência. É demais. Vamos relembrar, então, o que é que o futuro vice-presidente, candidato, Geraldo Alckmin, dizia de Lula. Solta aí, Luciano. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Não tenho dúvida de que o presidente Lula, se Deus quiser eleito, vai reinserir o Brasil no cenário mundial. Vai alargar o horizonte do desenvolvimento econômico e vai diminuir essa triste diferença social que nós temos no país. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Depois de ter quebrado o Brasil. Meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? E sabe como é que o Alckmin vai explicar tudo isso? Sim. Ele vai dizer que mudou de ideia. Mudou de ideia, é verdade. Machado, eu quero agradecer a sua presença, vamos deixar você... Mas me permita eu fazer um pequeno comentário, rápido comentário? Claro, lógico. Eu ontem cidade de Dores, aí tráfego BR-101, né? Batalha, o que eu presenciei da ponte de Pedra Branca até a entrada de Maruim, Rosário, aquilo é uma falta de vergonha. Uma obra que se arrasta há mais de 20 anos, e pelo que eu vi, sem perspectiva de conclusão no espaço de tempo razoável, né? Está na hora, rapaz, da classe política de Sergipe entender que aquilo é fundamental para Sergipe. Batalha, no trecho de... Porque você, Ipadores, entra naquela entrada que vai para Siriri, né? O tráfego na BR-101 é de uns 40 quilômetros no máximo. Eu passei por 4 acidentes. Engarrafamento a cada 1 quilômetro. As obras não andam, começam e param. Sabe por quê? Porque não tem recursos no orçamento para garantir à empresa que está fazendo a obra a continuidade das mesmas. Então fica aqui um apelo, eu sei do seu compromisso, eu sei da sua indignação, eu sei da indignação dos sergipanos, então está na hora de pedir ao governador, né, aos nossos representantes na Câmara e no Senado, que se debrucem sobre aquele problema. É uma coisa impressionante. O que eu vi o ano passado, vi ontem, depois de 5 meses. Se passaram 5 meses, Batalha. Só foi que a obra andou, nada. Vem o inverno aí, né? Lamentável. Mais 4, 5 meses de obras paradas, quando forem retomar no próximo ano, então a minha previsão é que esse trecho norte da BR-101, no andamento de hoje, leve, viu, Batalha? Pode escrever aí, viu? Sim. É só o Tavares que escreva aí. Pelo menos 5 anos para se concluir. Tá bom. Machado, um abraço para você então, tá? Outro, Batalha. Fortíssimo abraço, meu irmão. Um abraço, portanto, para José Carlos Machado, que participou aqui do nosso programa. Está precisando de acesso ao crédito para o seu negócio? O Sebrae ajuda você. Agende atendimento online gratuito com Banco do Brasil, Caixa, Sicoob, Banco do Nordeste. Quer saber tudo sobre linhas de crédito disponíveis para a sua empresa? Procure o Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Água mineral leve, a melhor água mineral do Brasil. Beba sem moderação. Lojão Façolto, ofertas especiais todas as semanas. Centro Médico Maria Isabel, Baixo Saúde Web e agende consultas e exames. Centro Médico Maria Isabel, atendendo pelo IPIS. Igor Salmeron, como é que você começou, já aqui em nossos estúdios, Wilson, a doutora Ana Galdana, que vai falar daqui a pouco também aqui no nosso programa sobre síndrome de Down. Igor, como é que você teve a ideia de tão novo, tão jovem, começar a levantar biografias de pessoas, de vultos que fizeram e fazem a história do nosso Estado?
Então, boa tarde. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Batalha. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Jornal. Gostaria de agradecer imensamente esse valioso espaço concedido para que a gente possa discutir essas questões aí tão pertinentes ao nosso Estado, que é o caso de reviver personalidades, né? Então, eu queria dizer que esse projeto surgiu das minhas primeiras incursões lá na Universidade Federal de Sergipe. Eu sou inserido num laboratório de estudos do poder e da política, onde a gente analisa muito a história de famílias, né, tradicionais sergipanas. Aí eu tive essa ideia, já tinha um material extenso sobre a família Franco, comecei muito a estudar a família Franco, inclusive... Foi o seu primeiro trabalho, junto com a família Franco. Isso, primeiro trabalho, primeiro artigo que despontou, né, no tradicional Jornal da Cidade. Foi o primeiro assim, que me deu esse nome, me garantiu uma certa notoriedade. E a partir desse, eu tive essa ideia, porque eu já tinha vários estudos acerca de genealogias familiares aqui de Sergipe e resolvi começar a publicar, né? Em que ano foi isso, Igor? Foi de 3 anos para cá, certo. 2019 ali praticamente, foi que eu comecei assim, a ter esse engajamento realmente de reviver, né, essas famílias assim, que são sinônimos, né, do desenvolvimento do nosso estado de Sergipe. Então, depois da família Franco, qual foi? Nós estamos conversando aqui com o escritor Igor Salmeron. Você quer ficar pronto para ser escolhido para as melhores vagas do mercado de trabalho? Se a sua resposta for sim, você precisa fazer um pós-UNIT. São mais de 50 opções para você escolher o melhor futuro para a sua vida. Acesse unit.br/pós e saiba mais. UNIT, preparando para o mundo todos os dias. Depois da família. Foi da família ou mais especificamente do Dr. Augusto Franco? Foi da família, sim, mas eu busquei destacar a figura do patriarca, né? Que a gente começa, assim, para estudar uma família, a gente tem que pegar o patriarca dessa genealogia familiar. Então, eu estudei muito a fundo a história do Dr. Augusto Franco e, a partir daí, seus remanescentes, né? Investiguei muito o Dr. Albano Franco, inclusive estou vendo se finaliza uma obra aí vindoura também sobre Dr. Walter Franco, outra figura aí também que é fundamental para a gente entender a história da família Franco. Então, nesse sentido, eu fui fazendo de várias famílias, né? Aproveitando o ensejo da outra pergunta, eu já emendo dizendo que depois eu fiz sobre a família Hollenberg, que é outra família importantíssima. Tradicionalíssima também. Com certeza. A família Hollenberg, família Garcês, os próprios Mandarinos também, família Sobral. E por aí eu fui fazendo essa emenda aí bem legal, bem profícua, bem proveitosa para que a gente possa entender o desenvolvimento do nosso Estado. Agora, quando você chegar na família Tavares, que é de Wilson, aí você vai ter trabalho, viu? Vai ser muito trabalho, porque o Wilson é perigoso. Com certeza, é outra família ilustre. Já namorou muito por aí? Hoje não, porque ele não faz mais nada, mas já namorou muito por aí. Faz, ainda é danada. Aí o Wilson é gente boa, gente da gente. Você sabe quem é primo dele, não? Não. É um nome ilustre e conhecido aqui, já foi governador do Estado. O nome dele é Wilson Tavares Barreto. Então ele é parente de quem? Barreto. Primo de quem? É primo de Jacques Barreto. Jacques Barreto. Pronto. Então, quando eu fiz sobre a mãe de Jacques, dona Neuzice. A tia dele. Então, aí você não incluiu o Wilson, você está errado. Não, mas eu vou fazer um trabalho mais aprofundado. Vou pegar esse depoimento dele. Tá certo. Aí, Igor, já são quantos trabalhos que você fez de quantas famílias? Eu já tenho mais ou menos mais de 70 trabalhos, aí 70 artigos, realmente, que eu estou aproveitar também, Batalha, para dizer a toda a população que eu também estou investindo para ver se publico uma obra, porque muitas pessoas estão me dando essa ideia, depois desse livro aí do Dr. João Alves, para que eu venha publicar. Eu estava conversando com o pessoal da Edise já, a editora do governo, né, para que a gente possa publicar uma coletânea acerca desses trabalhos que eu já venho publicando. Aí eu vou ver se invisto e até o final desse ano a gente vai ter também outra obra sobre as famílias aqui tradicionais de Sergipe. Daqui a pouco nós vamos falar então sobre o livro que será lançado sobre a saga de um político nordestino, João Alves Filho, escrito por Débora Pimentel e por Igor Salmeron. Daqui a pouco também. Aí quando você chega, eu vi uma postagem sua aí com João Carlos Paz Mendonça, não é, um dos grandes empresários da Bahia e Sergipe.
É especificamente sobre ele ou é sobre a família Paz Mendonça, que começou lá atrás com Mamed e tal? Como é que é esse trabalho? Então, Batalha, como você vem me acompanhando, várias pessoas aí veem minhas matérias, né? As pessoas veem minhas postagens aí. Sempre quando eu realizo esse registro fotográfico com alguma personalidade, geralmente eu já vinha fazendo um artigo sobre essa família, não necessariamente sobre essa pessoa específica, porque quando eu falo de, por exemplo, Dr. João Carlos Paz Mendonça, eu busquei fazer da família dele, mas é claro que a gente tem que passar por determinadas figuras, como é o caso de Mamed, que também foi outra figura que eu estudei muito a fundo. E esse encontro aí só foi para consagrar também esse reconhecimento, graças a Deus, que eu venho recebendo da sociedade sergipana, desses estudos que eu venho fazendo, né? E aqui eu deixo claro que eu fui bem inspirado pelo nosso saudoso aí, Dr. Luiz Antônio Barreto, que eu acho que, na minha opinião, um dos maiores... Grande pesquisador, historiador maior historiador também desse estado, e realmente eu desejo apenas ter um terço daquele saber, daquela cultura, daquela sapiência, porque realmente era um dos poucos que fazia esse resgate da nossa história. Mamed Paz Mendonça, eu tenho uma história. Eu morava em Salvador, estudava no Colégio Antônio Vieira, e fui colega de sala por 3 anos do filho dele, Jaime, já falecido. E naquela época tinha negócio de estudos de equipe, formava grupo. Aí os professores diziam assim, forma grupo que eu vou passar um trabalho. Aí passava o trabalho, aí dizia assim, agora vocês vejam aí a casa de cada um. Aí todo mundo gritava, na casa de Jaime. Aí todo mundo ia estudar no Morro Ipiranga, na casa de Jaime. Mas você sabe por quê? Não. O pai dele, já dono do supermercado do Paz Mendonça, aí a geladeira nunca estava vazia, né? Da casa dele. Ramo do varejo, né? Então, varejista tem essa vantagem. Pois né, aí a gente todo mundo corria para lá. A gente detonava o que tinha lá. De doce, de goiabada e tal, e lavagem de suco e tal. Imagina. Todo mundo na casa de Mamed Paz Mendonça. Atenção, você quer faturar uma grana extra nessa Páscoa? Então matricule-se nos cursos de bombons e ovos de Páscoa do Senac. Turmas abertas nas unidades Senac em Aracaju e Nossa Senhora da Glória. Para matrículas ou outras informações, consulte o site cursos.se.senac.br. Fé, Comércio e Senac investindo em novas histórias há 75 anos. O Wilson Tavares aqui tentando conseguir acertar, tirar uma foto, mas ele não consegue acertar, tirar a foto, porque a época que ele tirava foto era aquela do lambi-lambi que fazia assim, para estourar. Agora o nosso Lulu assumiu, aí sim... Nunca tirou lambi-lambi, é muito mais jovem, apesar dos cabelos brancos, né? Tá tirando aqui fotos minhas e do nosso Igor Salmeró, para a posteridade essas fotos, né? Sem dúvida nenhuma. Então vamos lá, manda brasa, Luciano, porque eu vou chamar agora o nosso Alberto Jorge, que tem boa notícia aí com relação à vacinação. Vem de lá, Alberto. Oi, Alberto. Alberto Jorge. Caiu a linha aí? Oi, Alberto. Caiu a linha? Então vamos recuperar a linha de Alberto Jorge. Olha, a declaração de imposto de renda é com a GECAST. Entregue sua prestação de contas à Receita Federal nas mãos de profissionais habilitados e competentes. Fuja das garras do leão. Não perca o prazo até 29 de abril. Entrega do seu imposto de renda é com a GECAST. Rua Carlos Hamilton Silva Gomes, 33, Inácio Barbosa. Telefones 3211-8649, 3211-5788, 99819-0024. Ô, Igor, você já teve assim alguém que chegasse para você... Ô, Igor, escreva sobre mim e tal. Já aconteceu, já. É brincadeira. Já aconteceu. Uma vezinha assim só, mas foi no... Não, isso é inusitado. Vá, diga aí como é que foi a história. Não, Lhe pediram para escrever sobre a vida. No tom de sugestão, digamos assim. Não foi o Wilson Tavares, não? Não, Wilson ainda não, mas ainda vai me ligar mais tarde. Pois é. O pessoal estava brincando comigo, que disse que não bastava a pandemia, tá essa epidemia também de ser retratado por Igor Salmerón, aí eu peguei a risada. Né? Porque... Pois é. Porque o Wilson é capaz de você sair daqui, ele pedir seu telefone e ligar para você e dizer, pô, escreva um pouquinho sobre mim, sobre meus 50 anos de plantão esportivo. 5 décadas, né? 5 décadas não é fácil, não. Aí o nosso Wilson Tavares. Ô, Batalha, eu sei que ele está ouvindo. Meu querido Alberto Jorge, seu telefone agora está fora de área, viu? Tá mudinho. Aquele tradicional, 883, ele sabe o resto. Tá mudo, né? Então vamos ligar para Jorge Carvalho, que hoje será homenageado. O professor Jorge Carvalho será homenageado hoje com a medalha Inácio Barbosa. Daqui a pouco a promotora
Ana Galdana já aqui em nossos estúdios, Luciano. Juntos fazemos a cidade crescer. Essa é a meta e ela começa com você pagando o IPTU em dia. Assim, a Prefeitura de São Cristóvão investe em benefícios para todos. IPTU pago é garantia de mais saúde, educação, lazer e infraestrutura. Pague em cota única até o dia 29 de abril e ganhe um desconto de 10% ou parcele em 5 vezes. Acesse sãocristovão.se.gov.br. Prefeitura de São Cristóvão, cidade mãe de Sergipe. Tá precisando de crédito para o seu negócio? O Sebrae ajuda você. Ligue 0800 570 0800 e agende um atendimento online gratuito com o gerente do Banco do Brasil, Caixa, Banese, BNB ou Sicoob. Tá precisando de crédito para o seu negócio? Tire suas dúvidas de onde você estiver e conte com o Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. No mês dedicado aos cuidados à saúde da mulher, a Prefeitura de Carmópolis se engaja na luta contra a doença que é uma das maiores causadoras de morte de mulheres no mundo, o câncer de colo de útero. Reforçamos a importância da vacinação contra o HPV, disponível para meninas, além do exame preventivo Papa Nicolau, capaz de detectar mudanças pré-cancerígenas precoces, facilitando o tratamento. Neste março lilás, lembre-se, prevenção é vida. Prefeitura de Carmópolis, mais humana, mais feliz. Em 75 anos, o Senac se tornou referência em construir histórias e mudar vidas que precisam de oportunidades. Nos últimos anos, levou a educação profissionalizante às principais cidades de Sergipe e investiu mais de 40 milhões de reais em construções e reformas na capital e interior do estado. Já são mais de 250 mil matrículas realizadas só na última década. E vem mais! Sistema Fecomércio Sesc Senac, investindo em novas histórias há 75 anos. Batalha Nacional, Carlos Batalha. Vamos colaborar com a PAI. Qualquer quantia, 10, 20, 30, 40, 50, 100. A PAI presta um serviço, assim, extraordinário, por várias décadas, está passando por problemas financeiros muito grandes. O CNPJ da PAI, 13 046 6360, repito, 13 046 6360/1000, ao contrário, número 16. Alberto Jorge, você tem notícias aí importantes com relação à Prefeitura, Alberto, com relação à vacinação? Tem, Batalha. Boa tarde, família Jornal. Muito importante a notícia, porque o Ministério da Saúde autorizou a segunda dose de reforço para os idosos com mais de 80 anos, e aí a gente chega para informar que amanhã, já no dia de amanhã, sábado, a Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal, já vai ofertar essa segunda dose de reforço. A condição é que o idoso tenha tomado a primeira dose de reforço há pelo menos 4 meses, há pelo menos 120 dias. Então, se você, meu amigo, minha amiga, com mais de 80 anos, a partir de 80 anos, se você tomou a primeira dose de reforço há 120 dias, há 4 meses, vocês, por favor, amanhã já podem receber a sua segunda dose. Serão as seguintes unidades básicas, Batalha. Atenção, João Bezerra, na Areia Branca, Augusto Franco, na Farolândia, Edésio Vieira de Melo, no Siqueira Campos, Max de Carvalho, no Ponto Novo, Cândida Alves, na Rua São João, José Machado de Souza, no Santos Dumont, Carlos Fernando de Melo, no Lamarão, e Onésimo Pinto no Bugio. Então veja que toda a cidade ela vai ser contemplada geograficamente, não é? Para facilitar a chegada das pessoas. A partir de segunda, todas as UBS estarão fornecendo a quarta dose e os 3 shops também, além do drive da cimenteira. Mas amanhã é um dia especial, sábado, das 8 às 13 horas, todo mundo convocado, Batalha. Essa é a informação. E quero aproveitar a oportunidade para abraçar e parabenizar Igor Sameron. Eu acompanho esse rapaz, vibro muito com as publicações dele, Batalha, porque ele é muito jovem, não é? Então, a gente fica muito contente quando vê um cara tão jovem como o Igor, não é? Optar, se apaixonar pela literatura. E eu digo que ele é o guardião, né? O novo guardião da nossa cultura, da nossa história. É muito legal ver um cara tão jovem, com essa paixão que ele tem pela arte, pela literatura,
pelas coisas da gente, viu, Igor? Então, um abraço, deixo meu abraço e meu incentivo para que você continue, viu, com essa jornada gloriosa, essa jornada que você escolheu na sua vida. Valeu, Batalha. Um abraço, amigo. Bom final de semana. E que a presença de Igor Salmeron sirva também de inspiração e de exemplo para o Wilson Tavares, que é cheio de cabelo branco e fica fazendo as bobagens aí. Mas tudo bem. Mas vamos que vamos. Ô Igor, Pedrinho Barreto, você conhece Pedrinho Barreto, né? Isso, quem não conhece a figura. Tá mandando aqui também. Querido Batalha, parabéns pelo programa. Obrigado, Pedrinho. Transmita meu abraço para nosso amigo Igor Salmeron. Outro abraço, Pedrinho. Você é um amigo querido, uma figura célebre do nosso estado. O senhor queria rebater alguma coisa que eu falei? É que você é um perdido. Sou perdido? Mas por falar nisso, olha... Perdido na noite, não. Sou perdido aqui meio-dia. O Pichiriga telefonou... Esse aqui é o perdido. Pichiriga é um perdido, viu? Aí Pichiriga disse, pergunta a ele se ele é da família dos Salmerons, das funerárias de Aracaju. Claro que sim, não é, Igor? Isso mesmo, sou descendente do meu tataravô, Mariano, meu avô aí, Fernando, né? E meu pai, Clodomir Mota Salmeron. Eu cheguei... Quem era que possuía uma funerária na Rua Laranjeiras, entre Santa Mara e Capela? Era Salmeron. Era o Salmeron, mas tinha o José Gomes, que ele bem mencionou, o Wilson. Tem o Epaminondas também, que eles eram tudo desse ramo. Porque quando eu cheguei para morar aqui, eu morava do lado. E naquela época, eu, um garotão, 20 anos ainda, tal, novo, eu tinha medo de alma, tinha medo de defunto, tinha medo dessas coisas. É por isso que você me chamava de bufa de alma. Rapaz, eu para dormir de noite. E quando eu tinha que sair, era na Rua Laranjeiras, tanto caixão por ali, né? J. Queiroz, o número era 450, aí passava uma casa, era a casa de minha tia, que eu morei durante 7 anos, 453. E aí, 2 casas depois, era a funerária. Aí, quando no sentido da rua de Santo Amaro. Aí, quando eu tinha que sair da Rua Laranjeira para ir para a Rádio Liberdade, que era na Rua Itabaianinha, eu atravessava a rua. Eu não passava na porta de uma funerária, eu tinha medo do caixão. Não, e eu trabalhava na época, sabe, na Rádio Cultura. Eu trabalhava na Rádio Cultura ali na rua de Simondino, que ficava na esquina. Na esquina se ficava a funerária, Salmeron também. Então, aí eu já ficava assustado. Quando eu saía meia-noite da Rádio Cultura, passava por ali, né? E eu via a funerária, eu ficava assustado. Outra coisa, naquela época, telefone fixo era coisa muito rara. Era. Né? Aí na casa de minha tia mesmo, não tinha telefone. Quando eu principalmente, que toda a minha família em Salvador, eu queria ligar para Salvador, eu pedia, que em frente era a Telegipe. Aí eu pedia uma ligação de manhã, só se completava à tarde. Aí vai o bendito do Salmeron, o parente dele aqui, compra o telefone e bota o telefone. E ele era muito amigo de minha tia. Aí minha tia, que meu nome é Carlos Alberto, pouca gente sabe, né? Aí minha tia me chamava de Albertinho. Aí, às vezes, ela dizia assim, Albertinho, vá ali, Salmeron, telefonar para não sei o que. Eu dizia, eu? Não vou não, minha tia. E quando eu não tinha como não ir, eu ia, mas eu ficava de costa para os caixões. Eu pegava o telefone aqui... Batalha, as pessoas daqueles tempos, né? Que dizia bem assim, olha, tá tendo uma promoção de caixão. Aí tinha gente que comprava para levar para casa naquela época. Agora, quis o destino da vida que surgisse aqui a funerária sergipana. Foi, é verdade. É verdade? Ali naquela mesma rua. E foi a primeira a fazer publicidade. E era você que anunciava. Aí me procurou na Rádio Liberdade, ali próximo eu fui fazer... Providencie o seu caixão. Eu digo, os caixões da funerária sergipana são mais luxuosos, confortáveis. Adquira logo o seu. Adquira o seu, o defunto vai... Porque agora assim, a gente diz isso, mas é uma coisa que todo mundo vai precisar. Vai, todo mundo um dia vai precisar. Hora, né? Estamos tentando aí falar com o Jorge Carvalho, o professor Jorge Carvalho, não estamos conseguindo, ele que vai ser homenageado hoje à noite. Mas, Igor, vamos agora falar, porque logo depois temos a doutora Ana Galdana, vamos falar agora sobre o livro A Saga de um Político Nordestino. Ele é o quê? É a biografia de João Alves? Isso mesmo, é uma obra assim, fruto de um trabalho bem exaustivo, que foi finalizado ao lado da minha querida amiga, né, doutora Débora Pimentel, uma mulher extraordinária, uma pessoa que eu faço questão aqui de agradecer publicamente. Filha do meu querido amigo Nazário Pimentel. Grande homem, grande figura, empresário aqui também renomadíssimo. Isso. E a convite dela, a gente pôde fazer essa obra, resultado aí de mais de 3 anos e meio de pesquisa, né, levantamento de arquivo, junto a jornais aqui da cidade, levantamento de fotografias,
depoimentos, né, entrevista com diversas personalidades aí que conviveram com o Dr. João. Então, é uma obra, assim, que não vai... É um pontapé, né? Porque, como a gente bem sabe... Que não conclui, né? Isso, é uma obra que dá aquele... para despontar, para que venham outras pesquisas também, porque a figura do Dr. João Alves, cada gestão dele daria um livro, né? No mínimo um livro. Então, a gente buscou assim, elucidar pontos da trajetória pessoal dele. Isso que eu ia perguntar. Se era pessoal ou se era um livro que... Se é um livro que retrata as realizações dele. A gente buscou fazer uma mescla, né? Fazer uma mescla desse aspecto, tanto do doméstico, né? O lado familiar, do Dr. João, e a parte das obras da gestão dele, né? Ele já como homem público. Então, a gente buscou fazer mesclar esses dois aspectos, que eu acho que também é fundamental para que a gente tenha uma biografia, né, à altura do Dr. João Alves. Então, o lançamento será no dia 11 de abril, a partir de 5 da tarde. Dia 11 é uma segunda-feira. Cai numa segunda-feira, isso mesmo, lá no charmoso museu, né, da gente sergipana. Eu acho que é um lugar que evoca a nossa sergipanidade e faz jus também à trajetória do Dr. João Alves, que realmente era um cara que valorizava Sergipe acima de tudo. Muito bem. Igor, eu quero agradecer a sua participação aqui, certo? No próximo domingo, sem ser outro, no outro, vocês irão acompanhar, ver no programa Batalha na TV e conhecer um pouco de Igor Salberon, né? A sua história, esse jovem de 28 anos. Você é sergipano? Sergipano. Fruto da Universidade Federal de Sergipe. Fiz tudo lá, mestrado, doutorado. Sou um sergipano mesmo, de carteirinha. Amo esse meu estado. Muito bem. Então, vocês vão ver no Batalha na TV, no domingo agora, há 8 dias, no dia 10. Agora, depois, como você vai ficar aqui e a gente vai conversar, eu vou lhe passar algumas dicas sobre quem é o Wilson Tavares, para você começar a escrever um livro biográfico da vida dele. Com certeza. Essa figura que merece. Aí nesse livro também eu vou contar umas peripécias de um amigo meu, chamado Carlos Batalha. Não sei se eu vou incluir, mas vamos escutar. Depende das peripécias. Um abraço, Igor. Um abraço. O ponto de encontro da arte com aroma marcante do café, Cafeteria Café com Arte, cardápio variado com diversas opções de cafés quentes e também gelados, além de salgados e doces. Um excelente convite para um bate-papo agradável com a família e amigos. Cafeteria Café com Arte, localizada na Galeria de Arte Sesc, Rua Senador Hollenberg, 77. Água mineral leve, a melhor água mineral do Brasil. Beba sem moderação. Pós-convivência prática, é assim que o seu mundo avança. Acesse unite.br/pós e saiba mais. Saiba muito mais. Declare o seu imposto de renda com a GCAST e contribua com a creche Almido Picolé. Profissionais de atendimento especializado, entregue sua declaração de imposto de renda do ano a partir de 50 fraldas até 31 de março. GCAST, Rua Carlos Hamilton Silva Gomes, 33, Inácio Barbosa. Telefones 3211-8649, 3211-5788 e 998190024. Eu falei GCAST, Luciano. Consórcio Simavel, seu carro na mão com lance máximo de 30%. É hoje que você fecha seu consórcio de uma vez. É hoje que você fecha seu consórcio de uma vez. Lance tá ok, crédito tá ok, carro tá ok, tá tudo ok. Consórcio Simavel, seu carro na mão com lance máximo de 30%. Isso mesmo, lance máximo de 30%. Aqui tá tudo ok. Construir novos conhecimentos, ampliar o networking, viver experiências internacionais que ampliam horizontes é um passo importante para quem quer ser protagonista do futuro. Faça a sua segunda graduação na Unite com descontos que ampliam seu mundo. Escolha o curso da sua vida e tenha experiências que irão ampliar suas chances no mercado de trabalho. Acesse unite.br/portador. Unite, preparando para o mundo todos os dias. Vá de ônibus e use o cartão pré-pago Mais Aracaju. Tem mais pontos de recargas disponíveis em bairros de Aracaju, em Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros. Consulte os locais no site aracajucard.com.br. O cartão Mais Aracaju é recarregável, mais seguro e mais prático. É só aproximar o cartão do leitor e pronto. Evite o uso de dinheiro e combata o coronavírus. Cartão Mais Aracaju pré-pago, seguro e prático.
Tem mais de 65 anos e utiliza o transporte público? Você tem direito ao Mais Aracaju Gratuidade. Faça já o seu e sente-se em qualquer local do ônibus com mais comodidade e segurança. Leve documento com foto e comprovante de residência para a SMTT, na Galeria Farol Center, na Avenida Murilo Dantas, número 881, bairro Farolândia, das 7 às 16 horas. Não há necessidade de agendamento. Pensou praticidade? Mais Aracaju. Juntos fazemos a cidade crescer. Essa é a meta e ela começa com você pagando IPTU em dia. Assim, a Prefeitura de São Cristóvão investe em benefícios para todos. IPTU pago é garantia de mais saúde, educação, lazer e infraestrutura. Pague em cota única até o dia 29 de abril e ganhe um desconto de 10% ou parcele em 5 vezes. Acesse sãocristovão.se.gov.br. Prefeitura de São Cristóvão, cidade mãe de Sergipe. O Sesc, em parceria com a M Depósito de Artes, traz a exposição Meu Amor por Aracaju. 14 artistas novos e consagrados apresentam em suas obras a linda Aracaju como inspiração. Um presente para a nossa capital que completa 167 anos. Aproveite e venha degustar as delícias da cafeteria Café com Arte com cardápio variado. A exposição Meu Amor por Aracaju está em cartaz na Galeria de Arte Sesc, localizada na Rua Senador Hollenberg, 77, no bairro São José. Estamos te esperando. Leve sua carreira a outro patamar. Se você busca crescimento, destaque, reconhecimento e diferenciação profissional, o passo mais importante é investir em si mesmo. Fazendo uma pós-graduação na FANESE, você tem a certeza de estar sendo capacitado pela melhor faculdade privada do estado para poder evoluir e passar para o próximo nível da sua profissão. Venha para o pós-FANESE. Acesse fanese.edu.br/eleve seu patamar ou fale conosco pelo zap 9157-7274. FANESE, Educação em Movimento. Batalha na Jornal, Carlos Batalha. 14 horas e 18 minutos. Estamos aqui com o nosso programa, o programa Batalha na Jornal. O programa Batalha na Jornal vai conversar agora com a promotora da 7ª Promotoria, a doutora Ana Galgani, que está aqui no nosso programa. Doutora Ana, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Batalha? Agradeço o convite e é um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Essa semana nós tivemos, na segunda-feira, o dia dedicado aos portadores de síndrome de Down, não é isso? E a senhora, que foi uma das precursoras da criação do CIDAW, pode muito bem nos falar a respeito do trabalho que vem sendo feito e principalmente da inclusão dos portadores de síndrome de Down. Então, o dia 21 é um dia internacional e agora instituído recentemente como Dia Nacional da Síndrome de Down. E faço parte da CIDAW praticamente desde que minha filha nasceu, em 2004. Eu acho que em 2006 eu já comecei a ver da importância da CIDAW, do papel da CIDAW para ajudar as famílias, as pessoas a levar informação, conhecimento em prol do desenvolvimento dos filhos com síndrome de Down. CIDAW é a Associação Sergipana do Cidadão com Síndrome de Down. Então, desde então, faço parte e procuro sempre agregar as famílias para que a gente possa desenvolver um trabalho de levar conhecimento que é fundamental na criação dos nossos filhos. Afinal de contas, quando nasce uma criança com síndrome de Down, os pais se preocupam em quê? Na estimulação precoce, né, no desenvolvimento do filho, no desenvolvimento físico e cognitivo dos filhos, que é fundamental para que um dia se adquira autonomia e independência. Então, sabe, não existe aquela história de que nasceu um filho e, como se costuma, às vezes a notícia que o médico dá para a família é de uma forma muito trágica, muito negativa, e não é por aí. Nossos filhos podem tudo, podem tudo, desde que amados e cuidados, e eles têm capacidade de desenvolver a autonomia e a independência deles. A senhora falou uma coisa, e olha que eu tenho irmã médica, que eu já até questionei, às vezes a frieza. Eu sei que eles passam por problemas aos montes durante a carreira profissional, mas às vezes a frieza com que é dada uma notícia, ou de falecimento, ou no caso desse, do nascimento de uma criança portadora de síndrome de Down, muitas vezes choca, né, doutora? Precisa de sensibilidade e humanismo, né? Nascer um filho com deficiência, tem que se buscar a maneira mais
acolhedora. Eu penso que é a palavra, acolhedora, para se transmitir a notícia à família. E, assim, mostrar que há perspectivas de um futuro normal como qualquer pessoa. Nós todos somos diferentes. Aí a pergunta é possível uma convivência normal de uma criança, primeiro, a princípio, já na idade escolar, de maternal, não é? Depois vem o chamado antigo primário, etc. E tal. Eu não sabia que... Não acredita? Não acreditava. Eu não via como seria possível a convivência normal, porque os coleguinhas às vezes vão até maltratar e tal. Como é essa convivência? Criança seja típica ou não, criança é difícil, precisa ser ensinada, precisa ser educada, né? Aí vai a criança para a escola e um morde o outro e diz, porque tinha síndrome de Down. Não, qualquer criança, meu filho já chegou, né, em casa mordido sem ter sido por uma criança com síndrome de Down, meu filho mais velho. Claro que é possível. É fundamental que a família acredite, que seja muito bem orientada. E isso compete desde o nascimento com aquele pediatra, com aquele médico obstetra que vai dar a notícia, né? E fazer com que a família acredite. Então, eu falei no amor. O amor é fundamental e é necessário que todos nós, família e a sociedade, acredite no potencial daquelas pessoas. Claro que elas podem ser inseridas na escola, elas vão para a escola regular. Hoje não existe mais escola especial. Escola especial é uma segregação, é uma exclusão. Vai para a escola regular e tem uma convivência sensacional com todas as crianças normalmente. Ali existe uma reciprocidade de valores que são aprendidos pelas crianças típicas, né, que é o respeito, a solidariedade, e pela criança que tem aquela característica, aquela singularidade, no caso a síndrome de Down ou qualquer outra deficiência ou autista, né? Quando a gente fala em deficiência, a gente precisa ser encarado de uma forma bem ampla, todas as deficiências. Eles possuem, assim, algumas características que despertam a atenção. Primeiro, são muito amorosos, afetuosos, né? Depende se a família for amorosa e ensinar a ser afetuoso e amoroso. Se for uma família agressiva... Claro, nós somos os mestres deles. Isso eu aprendi desde cedo, levando minha filha ao geneticista dela. Para que eu explicasse para os meus filhos, que na época tinha 15 e 11 anos, que eles seriam os mestres da minha filha. Então, tudo que eles fizessem de errado, inclusive nós, pais, ou certo, ia refletir no comportamento de Alice. Alice Batalha é uma menina que faz aula de bateria, de violão. Alice é sua inglês, filha? É a minha filha. Ela está cursando... Tem quantos anos? Ela 17, faz 18 em agosto, está cursando o 3º ano do ensino médio, tem os sonhos dela, quer enfrentar o Enem, ela tem os projetos de vida dela, ela quer casar com Carlos Henrique, né? Enfim, ela tem os sonhos e os projetos dela, tem sonho de uma profissão. Então, assim, só precisa que nós acreditemos e dê a oportunidade. Então, não adianta a gente... Hoje nem cabe mais, hoje em dia, você manter seu filho em casa trancafiado. Isso é coisa do passado. Será que faz vergonha uma família ter um filho com síndrome de Down, com autismo ou com qualquer deficiência? Não diminui ninguém. Não é demérito para ninguém, muito pelo contrário. Eu acho que nos melhora enquanto pessoas. Muito bem. Olha, o Sebrae ajuda você. Ligue 0800 570 0800 e agende atendimento online gratuito com Banco do Brasil, Caixa Sicoob, Banco do Nordeste. Tire suas dúvidas de onde você estiver e conte com o Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Água mineral leve, a melhor água mineral do Brasil. Beba sem moderação. Lojão Fasolto, 5 lojas para melhor atender e ofertas especiais todas as semanas. Aqui em Aracaju, Socorro, Estância, Tobias Barreto e Lagarto. Agora ficou muito mais fácil você realizar sua consulta ou exames no Centro Médico Maria Isabel. Baixe o Saúde Web, Centro Médico Maria Isabel, atendendo também pelo IPS. Qual é o papel da 7ª Promotoria, a senhora como promotora? Então, eu sou promotora de justiça, trabalho na 7ª Promotoria Distrital, que é ligada à 28ª Vara Civil, então é na área de família. Então, aí que eu desenvolvo o meu papel enquanto promotora de justiça, já há cerca de 16 anos, salvo engano. Então, na vara onde eu trabalho, a gente enfrenta muitos processos de curatela. E, infelizmente, eu venho até dar essa notícia que, nesses anos todos, desde que entrou em vigor a Lei Brasileira de Inclusão, nós nunca tivemos um processo de tomada de decisão apoiada cujo pedido fosse formulado na própria inicial, ou seja, foi dirigido ao juiz pedindo uma tomada de decisão apoiada. O que vem a ser isso? A tomada de decisão apoiada
é um instituto novo trazido pela Lei Brasileira de Inclusão. É um apoio às pessoas com deficiência, principalmente às pessoas com deficiência intelectual e mental. Não substitui, né? Mas hoje a curatela é vista como com reservas. Eu falo curatela porque hoje a lei só usa esse termo. Antigamente se falava interdição. Então, tinha uma deficiência, interditava aquelas pessoas. O que a lei diz? Hoje é curatela. Curatela, A gente é bom saber, porque quando eu precisar encaminhar o Wilson para algum tratamento, eu vou mandar ele para curatela. O Wilson é capaz de se expressar e, no caso da pessoa ter capacidade de expressar e manifestar a sua vontade, não cabe. Então, a gente vai para a tomada de decisão apoiada, se for necessário. Aí também não cabe, porque se expressar, ele se expressa 24 horas nessa rádio aqui. O que é muito bom. Então, assim, tem sido muito difícil o trabalho nessa área. As famílias parece que não se atentaram. Muitos advogados argumentam em suas petições iniciais que o INSS ou uma Previdência Social está exigindo, que um banco está exigindo colocar a pessoa na condição de curatelado, não é? Que, enfim, argumentam o que não deveria ser, porque, na verdade, a gente deve defender a cidadania, a dignidade da pessoa. Ela tem direito a ter a capacidade civil dela preservada, porque ela precisa... Veja, seu neto, minha filha, eles têm deficiência intelectual. Sim, é uma consequência, é uma característica da síndrome de Down. O que eles precisam? De apoios, de ser orientado. É claro que minha filha, seu filho, o seu neto não sabem, as pessoas não sabem o valor de uma casa, de um imóvel, por exemplo. Eu também não sei. Se você me perguntar quanto vale o seu apartamento, eu não sei. Eu vou ter que consultar alguém que saiba o valor do meu apartamento. Né? Eu preciso de um apoio, eu preciso de uma orientação. De igual forma, são as pessoas com deficiência intelectual. Elas precisam de apoio para, na hora de resolver as questões negociais de patrimônio, aquelas pessoas que são 2 pessoas, no mínimo, que lhe orientem e isso venha a ser a tomada de decisão apoiada. E não retirar a capacidade civil daquele cidadão. É um cidadão. Antigamente, eles ficavam proibidos de votar. O meu temor, inclusive, hoje em dia, é que, como essa capacidade civil seria relativa, a incapacidade civil seria relativa e não retiraria das pessoas o direito ao voto, a casar, a adotar, diversos outros direitos civis, as famílias continuam insistindo em manter seus filhos sobre a condição de curatela. Que não é o caminho. Hoje, conversando com um casal de Sorocaba a respeito desses jovens, como é que tem sido essa situação em Sorocaba, eles falaram, a minha filha, para trabalhar, precisou abrir uma conta em banco. O banco exigiu que fosse colocada em situação de curatela. Eu não admiti. Fui atrás de uma outra agência e ali o funcionário entendeu que ela não precisava ser submetida à curatela e abriu a conta e minha filha movimenta a conta dela. Ou seja, sabe, não é uma coisa tão difícil de entender, mas tem sido muito difícil de trabalhar. Ok, eu quero agradecer a presença aqui da promotora Ana Galgani, é promotora da 7ª Promotoria, que trata exatamente de curatela, tomadas de decisões, e uma das precursoras da CIDAL, que é a Associação das Pessoas com Síndrome de Down. Satisfação muito grande, e qualquer outro assunto nós voltamos a conversar com a senhora, que é sempre bom a gente abrir o espaço para que as pessoas tenham esse entendimento da convivência normal com o portador de síndrome de Down. Muito obrigado e um bom final de semana para a senhora. A CIDAL é que agradece esse convite e essa oportunidade. Ok. Chegamos ao final do nosso programa, o programa Batalha na Jornal de hoje. O Wilson, então, está livre da curatela, né? Está tranquilo aí. E vem aí o Tony Chocolate para dar o recado. Boa tarde, seu Chocolate. Hoje à tarde é o quê? A música é dedicada a quem? A todos. Todo mundo que gosta de música boa, música das antigas. A programação será versátil agora. Música do seu tempo. Do meu tempo? Meu tempo foi ontem. Meu tempo foi ontem. Um abraço a todos, bom final de semana. Obrigado, bom final de semana, Luciano, Wilson e Tony Chocolate. Rádio Jornal, aqui tem alegria todo dia.
Rádio Jornal FM 91.3. Uma história de informação, credibilidade, imparcialidade, grandes coberturas esportivas e o melhor da música de ontem, de hoje e sempre. 24 horas no ar, sempre ao vivo. Primeiro lugar em audiência.